Onde a vacinação contra a Covid-19 enfrenta resistência, governos têm apelado para passes sanitários que restringem atividades de quem não estiver imunizado. Em São Paulo, onde a vacinação alcança a maioria da população, uma medida parecida também está sendo estudada. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Hoje é segunda-feira, 23 de agosto de 2021, dia em que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, anunciou um plano de criar um passaporte vacinal na maior cidade do Brasil. Os detalhes ainda estão sendo discutidos, mas a ideia é que estabelecimentos exijam de frequentadores a comprovação da vacinação contra a Covid-19 por meio de um aplicativo. O anúncio foi feito durante o início da imunização de adolescentes com comorbidades num shopping da capital paulista. Prefeitura de São Paulo, um dispositivo para que as instituições que vão receber os eventos, as feiras de negócio, enfim, todos os eventos autorizados pela Vigilância Sanitária, um dispositivo onde ele vai poder colocar na sua plataforma a leitura de QR Code que vai ler se a pessoa teve a primeira ou a segunda dose, ou seja, se ela está vacinada, e assim ter o seu passaporte para poder adentrar os eventos autorizados pela Vigilância Sanitária. Então a gente vem avançando também, inclusive com o fornecimento de tecnologia que facilite e possibilite. Segundo o prefeito e o secretário de saúde da cidade, Edson Aparecido, as pessoas que se imunizaram vão ter um QR Code, que é tipo um código de barra, para ser lido pelos estabelecimentos como forma de saber se o cliente está em dia com a vacinação ou não. A prefeitura pretende fiscalizar e multar os locais que permitirem a entrada de pessoas sem esse passaporte. Também deve ser possível apresentar o cartão de vacinação em papel. O anúncio oficial está previsto para acontecer até a semana que vem. A data de início da obrigatoriedade também não está definida, nem o valor da multa. O Ricardo Nunes disse apenas que ela não será barata. A prefeitura ainda está estudando, por exemplo, quais estabelecimentos terão que fazer a exigência do passaporte da vacinação. Se valeria, por exemplo, para shoppings, bares, restaurantes e outros locais que voltaram a funcionar sem restrições de horário e ocupação em meados de agosto. Essa possibilidade chegou a ser citada no anúncio no início do dia, mas depois o secretário de Saúde da capital disse ao jornal Estado de São Paulo que a previsão é que o passaporte vacinal seja facultativo em estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes e obrigatório em eventos como congressos, feiras e jogos de futebol. A exigência de vacinação para frequentar eventos como feiras ou partidas esportivas já tinha sido sinalizada pelo prefeito de São Paulo. Isso em meio ao anúncio do governo estadual do tucano João Dória de retomar grandes eventos a partir de novembro. Dória prevê, por exemplo, que a corrida de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos ocorra com 100% do público. Depois desse anúncio do governador, o Ricardo Nunes passou a falar em exigir vacinação em qualquer evento do tipo na capital do estado. Segundo o portal UOL, a gestão do prefeito sabe que é difícil fazer o controle de uma medida como a do passaporte de vacinação em todos os estabelecimentos. Mas a ideia é que a iniciativa tenha um viés educativo. A prefeitura também destaca que a exigência pode ajudar a evitar que o cidadão atrase a segunda dose da vacina. A ideia é que a entrada seja liberada para todo mundo que estiver em dia com a vacinação. Ou seja, quem já tomou a primeira dose e está esperando a data da segunda está liberado. E quem tomou as duas ou a vacina de dose única também. Mas se você tomou a primeira dose e está atrasado para tomar a segunda, seu passaporte vai acusar isso e o estabelecimento poderá recusar a sua entrada. Segundo o prefeito Nunes, cerca de 200 mil moradores da capital estão hoje com a segunda dose atrasada. Segundo dados da prefeitura, São Paulo já conseguiu vacinar praticamente toda a população com mais de 18 anos com a primeira dose ou dose única. Cerca de 45% estão com a imunização completa. A capital agora está na fase de vacinar adolescentes com mais de 12 anos, a começar com aqueles que têm alguma comorbidade. Na semana passada, a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, também anunciou que vai exigir a comprovação da vacina em vários tipos de estabelecimentos, como bares, restaurantes, cinemas e outros.
Lá, a previsão é que a exigência comece a valer em 1º de setembro. A exigência de vacinação contra a Covid para determinadas atividades já é uma realidade em alguns países, como França, Itália e Israel. Nos Estados Unidos, a cidade de Nova York lançou no início do mês uma medida para exigir a apresentação de comprovante de vacina na entrada de estabelecimentos como academias, restaurantes em ambientes fechados e eventos culturais, como teatros. O programa está em funcionamento desde o meio de agosto, numa fase de transição. A obrigatoriedade mesmo só vai valer em setembro, quando o ano letivo começa e a cidade prevê um aumento na circulação. Desde o início de agosto, os Estados Unidos estão enfrentando uma alta no número de casos, hospitalizações e mortes por Covid-19 por causa da variante Delta. A maior parte dessas vítimas são pessoas que não se vacinaram. Apesar do país ter doses sobrando, entre americanos há resistência para se vacinar. Cerca de 60% da população recebeu a primeira dose e 50% está totalmente imunizado. Na cidade de Nova York, essas porcentagens são um pouco maiores, mas cerca de 36% da população ainda não recebeu nenhuma dose de imunizante. A prefeitura chegou a oferecer dinheiro para quem ainda não se vacinou fazer isso. Essa é uma das razões para lugares instituírem passes sanitários, incentivar as pessoas a irem atrás da vacina, restringindo as atividades que elas podem fazer sem a imunização. Aqui no Brasil, como os números de São Paulo mostram, a população está bem disposta a se vacinar, mas os governos enfrentam o chamado abandono vacinal, ou seja, gente que deixa de tomar a segunda dose. Daí a expectativa da Prefeitura paulistana de que o passaporte contribua para reduzir esse problema. Na França, o passe sanitário é uma lei nacional de iniciativa do presidente Emmanuel Macron. Ela exige a vacinação para frequentar bares, restaurantes, museus e transporte público, entre outros. A medida foi aprovada pelo Parlamento francês e autorizada pelo Conselho Constitucional, que é similar ao Supremo Tribunal Federal. Também é apoiada pela maioria da população, ou cerca de 60% dela, segundo pesquisas de opinião. Mas é alvo de protestos frequentes de grupos anti-vacina e também de pessoas favoráveis à imunização, mas que consideram o passe sanitário uma imposição que limita as liberdades individuais. Em Nova York também há conflitos. Um grupo de comerciantes entrou na justiça contra a obrigatoriedade, alegando que a medida pode prejudicar economicamente pequenos negócios. Aqui em São Paulo, representantes do setor de bares e restaurantes ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo reclamaram do possível passaporte da vacina. Acham que a exigência seria difícil de operacionalizar nos seus estabelecimentos. Quem é vacinado, não se vacinar é um direito. Agora, expor os outros em ambientes fechados, daí eu já não acho que é um direito. Ou seja... Essa é a infectologista Rosana Richman, do Instituto Emílio Ribas, durante um programa do canal UOL nesta segunda-feira, comentando o anúncio de que São Paulo vai instituir um passaporte de vacina. A Rosana é a favor da medida da Prefeitura Paulista e de iniciativas parecidas de outros países, e destaca alguns pontos que sempre são importantes da gente lembrar. Primeiro, que a vacinação é um processo que visa a proteção coletiva contra uma doença. Por isso, seu objetivo final é atingir a chamada imunidade coletiva, quando uma grande maioria da população está protegida. Ela é essencial para a gente poder vislumbrar um fim para a pandemia de Covid-19. Então, eu vejo com bons olhos, mas desde que se mantenha também as medidas não farmacológicas, que a gente está cansado de saber, ainda mais com a presença da Delta. A gente sabe que a vacinação não é um milagre, então ela é super importante, mas a gente tem que manter o resto também. O segundo ponto dela é que a vacinação não é uma bala de prata contra a Covid, especialmente enquanto o vírus continua circulando num lugar. Os imunizantes, no geral, reduzem as chances de desenvolvimento de quadros graves da doença e de morte, mas não impedem a transmissão. Uma pessoa vacinada continua a poder transmitir o vírus da Covid-19 para outra. Por isso, a doutora Rosana afirma que medidas não farmacológicas, como máscaras e evitar aglomerações, ainda são importantes nesse estágio da pandemia. Especialistas têm feito alertas de que as reaberturas, como a decretada pelo Estado de São Paulo este mês, são prematuras e deveriam ser feitas com mais cuidado, em especial com a chegada da variante Delta. Essa nova cepa do vírus é mais perigosa para quem se vacinou com apenas uma dose e ainda não está completamente imunizado. Também é considerada mais transmissível.
Na semana passada, o governo de João Dória anunciou a redução do seu Centro de Contingência contra a Covid, um grupo de cientistas que vinha assessorando o governo estadual desde o início da pandemia. O esvaziamento se deu em meio a divergências. A maioria dos especialistas que deixaram o governo defendiam que a flexibilização ocorresse apenas depois que 80% da população do estado tivesse recebido 2 doses da vacina ou a dose única. Atualmente, a cobertura vacinal de quem está totalmente imunizado no estado de São Paulo está em cerca de 30%. Apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro têm feito convocações para uma manifestação bolsonarista marcada para o dia 7 de setembro. São atos com perfil antidemocrático contra o Supremo Tribunal Federal e a favor do discurso golpista de Bolsonaro que ameaça as eleições de 2022. Entre os grupos que chamam para esse ato estão integrantes da Polícia Militar e ex-PMs. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevão, quais as movimentações estão acontecendo em meio às polícias? Policiais militares da ativa e da reserva estão se preparando para participar das manifestações em 7 de setembro, como revelam várias movimentações nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Nesta segunda-feira, o governo de São Paulo afastou do cargo o coronel Alexander Lacerda, que era chefe de um comando de policiamento do interior, responsável por 5.000 policiais. Ele usou as redes sociais para convocar amigos para as manifestações. Lacerda costumava criticar na internet o governador João Dória, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, ministros do STF e o ex-presidente Lula. Oficiais da ativa não podem participar de manifestações políticas, mas a regra não vale para oficiais da reserva, que também têm convocado policiais para os atos. O coronel da reserva da PM de São Paulo, Ricardo Nascimento de Melo Araújo, que foi comandante da rota e atualmente preside o CEAGESP, também divulgou um vídeo chamando os policiais para os protestos a favor de Bolsonaro. No Ceará, o coronel reformado dos bombeiros Davi Azim convocou apoiadores para invadir o STF e o Congresso. Esse tipo de iniciativa de incitar atos violentos vem sendo investigado pelo Supremo. E qual tem sido a reação dos governos estaduais? O governador João Dória agiu rápido no episódio do coronel e disse que não iria admitir manifestações políticas de militares da ativa. Nesta segunda-feira, ele participou de uma reunião do Fórum dos Governadores com outros 23 chefes do Executivo Estadual. Ele alertou para o risco de infiltração bolsonarista nas polícias e disse que investigações da Polícia Civil mostram um crescimento do movimento autoritário nas forças de segurança com o objetivo de emparedar governadores e prefeitos. Os governadores, que já tinham assinado há uma semana uma nota em defesa do STF, assinaram agora um compromisso para que as polícias não atuem contra a Constituição. Eles também decidiram pedir uma reunião nos próximos dias com Bolsonaro para discutir a democracia no país. O objetivo do encontro é melhorar o ambiente e passar uma sensação de confiança. O texto do Estevão você vai poder ler no nexojornal.com.br. Muito do que a extrema-direita brasileira faz se inspira nos Estados Unidos. Lá em janeiro deste ano, apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Congresso americano para tentar impedir a posse do democrata Joe Biden, que venceu a eleição. Isso enquanto Trump fazia um discurso sobre fraude nas urnas bastante parecido com o de Jair Bolsonaro. O repórter especial João Paulo Charlot fala mais sobre como a invasão do Capitólio ainda ecoa na política americana. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. A invasão do Capitólio nos Estados Unidos aconteceu no dia 6 de janeiro. Mas até hoje, mais de 6 meses depois, as consequências desse fato ainda ecoam nos tribunais e nas ruas. Existem até hoje quase 600 processos judiciais em curso contra militantes de extrema-direita que tentaram invadir a sede do Congresso americano naquele dia. A primeira condenação saiu em abril. Um cidadão de Tampa, na Flórida, foi condenado a 18 meses de prisão e a 2 anos de liberdade condicional. Um desses quase 600 processos é o que está sendo movido por 2 oficiais de polícia contra o agora ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles querem ser indenizados pelos danos físicos e emocionais que sofreram ao tentar conter aquela turba. Os 2 policiais dizem que Trump é responsável por ter conclamado seus apoiadores a invadir o Capitólio naquele dia.
Não é a primeira vez que Trump sofre esse tipo de acusação. Em fevereiro, ele conseguiu se livrar de um processo de impeachment, aliás, o segundo no mandato dele, no qual era acusado de incitação à insurreição. A maioria republicana no Senado livrou ele, no entanto. Enquanto os processos se desenrolam nos tribunais, os confrontos continuam nas ruas. Militantes do grupo Proud Boys, grupo radical de extrema-direita que o governo do vizinho Canadá já classificou como organização terrorista, trocaram tiros nas ruas de Portland, no Oregon, ontem, domingo, com membros de grupos antifascistas. Como o Brasil de Jair Bolsonaro copia muito da dinâmica política dos Estados Unidos de Trump, eu perguntei à doutora em antropologia Isadora Kalil, que é especialista em movimentos de extrema-direita, se ela acha que o que acontece lá pode acontecer aqui. A resposta dela foi mais ou menos. Ela explicou que nos dois países a extrema-direita usa a estratégia da desinformação e do medo para mobilizar suas próprias bases. Prova disso é o temor de que haja violência nas marchas de apoiadores de Bolsonaro programadas para o 7 de setembro aqui no Brasil. Mas ela diz também que há diferenças. Nos Estados Unidos, o movimento antirracista do Black Lives Matter está na linha de frente das manifestações antifascistas. No Brasil, embora o racismo seja igual ou pior, o movimento antirracista tem outras características e outro alcance e está em outro momento. A análise completa da pesquisadora Isadora Kalil e o relato sobre os protestos nos Estados Unidos e os julgamentos dos invasores do Capitólio estão num texto que nós publicamos hoje no site do Nexo Jornal. Das medidas para exigir a vacinação da Covid em lugares públicos, passando pelo bolsonarismo das forças policiais brasileiras e terminando com os efeitos da invasão do Congresso americano, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.